Graças e paz para você. Queria lhe convidar para uma reflexão aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, que diz o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore boa para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui em Gênesis 3, nós encontramos o relato da queda do homem, do casal ali no Éden. Deus nos criou com 5 faculdades especiais, que são chamadas de 5 sentidos naturais, que são a visão, a audição, olfato, tato e paladar. Como eu falei aqui em Gênesis 3, nós encontramos o relato da queda do homem e nós encontramos as estratégias de Satanás para levar o homem a pecar. Quando eu falo homem, eu falo o homem e a mulher, o casal. E essas mesmas estratégias Satanás usa hoje para levar os filhos de Deus a pecarem e se afastarem de Deus e, consequentemente, perderem a salvação que Cristo conquistou com um alto preço na cruz do Calvário por nós. Nós encontramos no início do verso 6 o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então nós encontramos aqui o sentido da visão e do paladar. Ela viu que a árvore era boa, e era boa para quê? Para se comer. Satanás ele perverte hoje os nossos sentidos para nos fazer pecar e se afastar de Deus. Na sequência do verso, que ela viu que a árvore era agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Então ela tomou do fruto e comeu, e com isso veio a pecar. E ela não se satisfez em comer e pecar sozinha, e levou o fruto e deu ao seu esposo, que também comeu do fruto. Satanás ele é especialista em profanar, em manchar esse sentido que Deus nos criou com eles, para que nós possamos ter um bom desenvolvimento do nosso corpo e da nossa mente. É por meio desses sentidos que Deus tem acesso à nossa mente. E Satanás sabe que se ele perverter esses sentidos, ele consegue ter acesso à nossa mente, onde tudo acontece. É na nossa mente que tomamos as nossas decisões de aceitar ou não aceitar a Cristo. É na nossa mente que nós escolhemos fazer o que é certo ou o que é errado. E Satanás sabe que se ele tiver acesso à mente, ele vence essa batalha, ele nos leva a pecar e nos faz perder a salvação. Se você ler todos os relatos anteriores, os versículos anteriores até o versículo 6, a partir do verso 1 até o verso 5, você vai ver que Deus dá uma ordem clara para Adão e Eva. Ele criou um lindo jardim com muitos frutos. Ele disse: de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E no verso 4, a serpente vai e diz o seguinte: é certo que não morrerás. E Eva dá ouvido à serpente. Eva dá ouvido a Satanás. Tem muita gente aí dando ouvido a Satanás, flertando com o pecado, olhando para o pecado e contemplando o pecado com seus olhos e com seus ouvidos, ouvindo elogios, ouvindo lisonjas de pessoas, muitas vezes que são comprometidas com outras pessoas. Tem contemplado mulheres ou homens que não são seus cônjuges, contemplado imagens pornográficas. O salmista Davi diz o seguinte: que não porei coisas más diante dos meus olhos. O salmista Davi fala isso, Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30 ou 31, se não me engano, Paulo diz claramente: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, farás tudo para a glória de Deus. Então, é por meio dos sentidos que tanto Deus quanto Satanás têm acesso à nossa mente. Elas são o que o Espírito de Profecia chama de janelas da alma. E o próprio Senhor Jesus fala isso. Há um verso em que ele diz assim: se os seus olhos forem luz, grande luz será. Mas se forem de trevas, com trevas serão. Então é pelos nossos sentidos, pelo olhar, pelo ouvir, o falar, o tocar, que Deus tem acesso à nossa mente, e Satanás também. E a pergunta fica para mim e para você é a seguinte: o que temos contemplado? O que temos visto? O que temos ouvido? Do que temos nos alimentado? O que temos tocado?
O que estamos fazendo com esses sentidos que Deus nos criou para que pudéssemos ter um bom desenvolvimento do nosso corpo e da nossa mente? Deus tem tido acesso a isso, aos nossos sentidos? Deus tem tido acesso à nossa mente por meio desses sentidos? Ou nós temos bloqueado o caminho, o acesso do Espírito Santo à nossa mente, contemplando imagens impuras, conteúdos impuros? Há tantos servos e servas de Deus, ou professos servos e servas de Deus, contemplando aí novelas, filmes pornográficos, filmes de terror, de conteúdo satânico, desenhos e jogos, os chamados, fugiu da mente agora a palavra certa, mas são esses desenhos chineses aí cheios de conteúdos satânicos, e muitos têm consumido esses conteúdos, e ainda assim se dizem servos e servas de Deus, estão poluindo a mente, estão fechando o canal para que o Espírito Santo tenha acesso à sua mente, e com isso estão dando ouvido a Satanás. Mas Deus nos convida hoje a ouvir a sua voz e dar acesso ao Espírito Santo, para que ele possa operar em nós uma salvação completa, né? No verso 7 nos diz o seguinte: abriu-se então os seus olhos depois do pecado, abriu-se então os seus olhos e perceberam que estavam nus, e coseram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. As folhas de figueira aqui representam a nossa justiça própria, né? Representa aqui os atos que praticamos para justificar o nosso pecado, ou para nos desculpar diante de Deus pelos nossos pecados. E Isaías fala que a nossa justiça própria, as nossas justificativas diante de Deus são como trapo de imundícia. Não há desculpa para o pecado. O pecado não se desculpa. O pecado se confessa e se deixa de praticar. Não há desculpa para o pecado. No verso 8 nos diz o seguinte: quando ouviram a sua voz, ou a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado nos leva a nos afastar de Deus. O pecado nos faz ter até medo da presença de Deus. Quantos, ao caírem, ao pecarem, não sentem vergonha de dobrar os seus joelhos e orar? Quantos não sentem vergonha de chegar diante de Deus e confessar o seu pecado? O pecado nos leva a tomar uma posição, muitas vezes, contrária à vontade de Deus. O pecado muitas vezes nos leva a nos afastar, quando o que deveríamos é correr aos pés de Cristo e confessar os nossos pecados a Ele, e clamar a Ele por misericórdia e por perdão dos nossos pecados. Lá em Provérbios, capítulo 28, no verso 13, a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é o caminho oposto que muitas vezes estamos fazendo ao pecarmos. Devemos correr aos pés de Cristo, aos pés da cruz, e clamar por misericórdia e por perdão dos nossos pecados, confessando a Deus as nossas falhas, porque Ele também diz lá em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões ou os seus pecados jamais prosperará. Então, irmãos, não dê desculpa para o pecado. Confesse, deixe, abandone o pecado. Cristo pode e quer lhe perdoar. Veja o que diz o verso 9. O verso 9 diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Aqui está a beleza do nosso Deus. Aqui está a grandiosidade do nosso Deus. Ele é um Deus que ama o pecador e aborrece o pecado. Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas Ele pergunta para que eles pudessem ter a oportunidade de confessarem os seus pecados e assim receberem o perdão de Deus. E Deus faz essa pergunta para mim e para você hoje: onde estás?
Atrás de que você está se escondendo? Atrás de que você tem se escondido? Para onde você tem ido? Se afastando de Deus. Ele te convida hoje e diz: onde estás? O próprio Senhor Jesus nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda de que Deus pede de mim e de você uma vida santa e justa diante dele. Tendo cuidado naquilo que ouvimos, naquilo que vemos, naquilo que nos alimentamos, que usamos. Como eu disse, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que é comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas Deus também nos diz, se por acaso pecarmos, não é a vontade de Deus que pequemos, mas se pecarmos, Ele diz que está aqui, Ele te procura. João diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele conceda poder do céu para vencer as tentações de Satanás na sua vida e para que você possa obter a vitória sobre o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.